Você sabia que o Godzilla já foi assim? E que ele também já lutou contra monstros bem esquisitos. Mas hoje ele está assim. O Godzilla deve ser um dos personagens mais épicos de todos os tempos. Pelo menos algum filme perdido você já deve ter assistido do Godzilla. Porque são mais de 30 filmes. Não, tem noção que tem mais de 30 filmes do Godzilla? Ele deve ser um dos personagens que mais apareceu no cinema. Sem contar quadrinhos, animações, games. Se a gente fosse contar só a experiência, o Godzilla ia bater muito no Kong. Falando nisso, Godzilla vs Kong está chegando. The myths are real. There was a war, and they're the last ones standing. E vamos ver a história desses dois monstros emblemáticos. Aqui no canal eu já fiz a evolução do Kong, se você não viu, clica no card aqui em cima. E hoje teremos a evolução do Godzilla. Vamos começar! Primeiro eu quero falar uma coisa, eu falei aqui que o Godzilla tem mais de 30 filmes e pra ser mais específico, 31 filmes. Só contando os live action. 32 se você considerar o Godzilla vs Kong. Pra vocês terem noção, todos esses filmes são divididos em 6 eras. Durante o pós-guerra, o Japão ainda vivia machucado por causa dos ataques nucleares. E 9 anos depois, esse trauma se manifestou em um filme, o Godzilla, de 1954. Depois de uns testes nucleares no Oceano Pacífico, uma criatura nada pacífica desperta muito pistola e quer destruir toda uma cidade lá do Japão. Esse filme é um dos grandes clássicos do cinema. Foi o primeiro a usar a técnica de usar uma fantasia junto com um animatrônico em uma maquete. E hoje pode parecer um pouco estranho, mas naquela época isso trouxe um realismo absurdo. É, realismo na medida do possível, né? Porque o filme é um lagartão gigante destruindo tudo. O que é uma outra curiosidade, porque no começo o Godzilla era imaginado como se fosse um polvo gigante. Mas eles optaram por dar uma aparência mais dinossauro pra ele, o que foi uma excelente ideia. Depois disso tivemos uma continuação no ano seguinte, 1955, que não foi muito bem, fazendo o Godzilla dormir e acordar só anos depois em um próximo filme. Em 1962 ele volta para enfrentar o King Kong em King Kong vs Godzilla. Agora eu vou te falar uma curiosidade que vai explodir sua cabeça. Você vai ver esse filme com outros olhos. O nome Godzilla em japonês é uma junção de gorila com baleia. Pois é. Então o King Kong versus o Godzilla poderia também se chamar Gorila Gigante versus Gorila Baleia. Parece um filme do sci-fi. E aqui temos a nossa primeira voadora Godzilla. E também é a primeira vez que o Godzilla aparece com cores, não tá mais tudo preto e branco. E daqui pra frente os filmes do Godzilla viram muito mais entretenimento e fogem um pouquinho da pegada um pouco mais séria dos primeiros filmes. Principalmente depois que eles viram que é muito legal ver dois monstros gigantes se batendo. Eu acho muito legal. E o Godzilla começa a ganhar o título de monstro herói. Então a partir desse filme começa uma penca de filmes de Godzilla versus algum monstro aleatório muito esquisito. E assim surgiu os inimigos clássicos do Godzilla, como a Mothra, o Rodan, o Rei Ghidorah e o Ebirah. Parece aqueles vilões dos Power Rangers, não parece? Mas em 1967 o Godzilla deixou um pouco as suas brigas de lado, porque agora ele tem que cuidar do filho dele. Pois é, e assim temos o filho do Godzilla. Esse filme, ele é muito mais fofinho, com uma pegada um pouco mais infantil. Tá, não tão infantil.
Depois dessa breve aposentadoria do Godzilla, ele volta com tudo para lutar mais uma vez contra vários monstros gigantes, vindo uma nova leva de Godzilla versus mais monstros bizarros gigantescos, como o Hedorah, o Gigan, o Medalon. Ah, e não podemos esquecer de um dos maiores vilões do Godzilla, que é o Mecha Godzilla. E no filme Godzilla versus o Megalon, o Godzilla dá a melhor voadora da história do cinema. Se liga! Essa cena é incrível. E aí tem a segunda fase do Godzilla. E aqui os filmes ainda são entretenimento. Mas depois de um tempo eles meio que se cansam de fazer aquela coisa meio barateada, meio na gambiarra. E daí, em 1984, temos o retorno de Godzilla. Tentam se levar um pouco mais a sério do que deveriam. A fantasia do Godzilla fica um pouco mais escura para lembrar aquele do primeiro filme. As maquetes que eles usam, sim, são melhores. E eles resolvem zerar a cronologia do Godzilla. E daí tem mais uma penca de Godzilla versus qualquer monstro aleatório, como Godzilla versus Biolante e versus Destroia, e alguns outros que ele já enfrentou e começa a enfrentar de novo, e chegou a enfrentar o Space Godzilla. Depois disso, o Godzilla iria entrar em um breve ato no Japão. Mas aí temos a primeira versão americana do Godzilla. Em 1998 chega aos cinemas Godzilla. É só isso mesmo. E temos um dos primeiros Godzillas feitos em CGI, ou seja, só os efeitos especiais lá. É, não inteiramente em CGI, mas foi o primeiro a ter um Godzilla feito no computador. E, consequentemente, esse foi um dos piores Godzilla. E eu não tô falando dos efeitos especiais, porque eles são bons. Na medida do possível da época, são bons. Mas o problema, eu acho que é mais a pegada do conceito. Porque parece que eles queriam americanizar o Godzilla com muitas referências de Jurassic Park. Colocaram ele como um bicho qualquer. Na verdade, esse Godzilla americano podia até ser um vilão do Godzilla do Japão, porque eles são dois monstros muito diferentes. E o que era pra ser uma trilogia foi só um filme fracassado. Depois dessa vergonha americana, os japoneses tiveram que mostrar pra eles como que se faz filme do Godzilla. E no Japão, o Godzilla volta em Godzilla 2000. Ainda naquele mesmo esquema de colocar um maluco lá fantasiado na maquete. Numa maquete muito boa. E uma fantasia muito bem feita, uma das melhores da franquia. E essa fase se segue por um tempo. Ela tem umas críticas por não seguir uma continuidade. Parece que uns filmes seguem o outro, só que aí tem um filme deslocado que não conversa com os outros filmes. É muito filme do Godzilla, tá? Enfim, ninguém tava entendendo, mas tava todo mundo assistindo porque era Godzilla batendo em mais monstros gigantes. E essa fase termina com Godzilla Final Wars, que é quase um Vingadores Ultimato, só com monstros bizarros e gigantes. Depois desse filme, Godzilla entra em mais um hiato gigantesco, que volta em 2014, dando origem ao Monsterverse nos Estados Unidos, com o filme Godzilla. Também é só esse o nome do filme. Esse é o
primeiro filme do Godzilla muito bem feito em computação gráfica. Sério, olha esse bicho, ele é muito maneiro. E ele não foi só bem feito, ele foi também bem recebido. E esse filme teve uma continuação e essa continuação também foi muito boa, fazendo com que no Japão o Godzilla voltasse em uma nova era, que começou em 2016 com o Shin Godzilla, que é um dos Godzillas mais sinistros e mais loucos e mais poderosos de todos os tempos. Primeiro, que ele evolui. Ele primeiro aparece só o rabo. Não, é sério, é só o rabo mesmo. Depois, um Godzilla rastejante. E olha a cara desse Godzilla. Esse bicho me dá medo. Depois ele vira um Godzilla que meio que a gente conhece, só que ele é mais bizarro. E aí, ele vira um Godzilla ainda mais assustador. O Godzilla mais sinistro de todos os tempos. Ele solta fumaça pela boca. Ele solta fogo pela boca. Ele solta laser pela boca. E ainda por cima, ele solta laser pelas costas. Esse Godzilla não tem como enfrentar esse bicho. Se o Kong enfrentasse o Shin Godzilla, não ia ter nem luta. Vixe, a treta está no ar. E depois disso, ele seguiu uma trilogia animada do Godzilla. Primeira vez que ele aparece em filmes animados. Começando em 2017 com Godzilla, Planeta dos Monstros. Depois veio Godzilla, a cidade à beira da batalha. E termina em Godzilla, Devorador de Planetas. Um Godzilla muito bom mesmo, tão assustador quanto qualquer outro Godzilla. Agora, o próximo Godzilla vai aparecer no Monsterverse esse ano, em Godzilla vs Kong. Deu pra ver que o Godzilla é um dos personagens mais incríveis do cinema. E aí, você é time Kong ou Godzilla? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva agora aqui no Operação Cinema para mais vídeos incríveis como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!